Sou Rafael Coeler, da Entre Teatro Performativo. Nós apresentamos o espetáculo Figo aqui no Céu das Artes de Palhoça, hoje, dia 16 de setembro de 2022. E foi uma apresentação linda, uma troca maravilhosa com o público. O espaço é maravilhoso. Nós estávamos até comentando durante a montagem o quanto o espaço é lindo, o quanto o espaço é acolhedor, o quanto tudo é muito gostoso de estar aqui. E a apresentação automaticamente refletiu essa troca com o espaço também, além da troca com o público. E foi uma apresentação gostosa de troca com o público e com o espaço de Figo aqui no Céu das Artes. Não, ele é isso, ele é 4x4 de tapete, né? O tapete que a gente tem no chão, e o espaço de cena é um pouquinho menor, porque a gente deixa esse espaço entre o público e as velas para não ter um problema, mas ele é assim. Todos os lugares ele é assim pequenininho, e a ideia é que o público esteja perto da gente, que seja mais íntimo, mais acolhedor, que seja uma troca mais de sala de casa, né? Por isso que é tão pertinho, por isso que o espaço é tão pequenininho e as pessoas estão tão perto da gente em cena, de mim. Apesar de que a gente já fiz apresentações para 80 pessoas desse espetáculo, e super aconteceu como hoje, assim, nessa troca. O que a gente normalmente faz é no máximo 2 fileiras, e se for para usar a terceira fileira, daí a gente usa com arquibancada, porque tem algumas cenas do chão, para que eu possa também trocar com as pessoas da terceira fileira com os olhares e com a conversa, assim, com a ideia de ser o mais intimista possível. Mas normalmente a gente trabalha com uma ideia de 30 a 50 pessoas no máximo, assim, para que seja mais acolhedor e todo mundo fique mais à vontade. Figo é um texto de Caio Fernando Abreu, um conto do Caio Fernando Abreu, o conto Terça-feira Gorda, alguns textos de Gregory Hertel, que é um dramaturgo aqui de Santa Catarina, e alguns textos meus que traz as minhas vivências para a cena. Então a gente tem nesse espetáculo uma ideia de mistura de realidade com ficção, e a gente usa do conto do Caio como uma proposta de ficção, e os outros textos do Gregory e o meu dão uma misturada com a realidade. A direção do espetáculo é de Pepe Cedrez, que é um diretor aqui de Santa Catarina, da Companhia Carona de Teatro de Blumenau. Quando a gente começou a montar o espetáculo, a gente tinha algumas ideias. A ideia inicial era montar 3 contos do Caio Fernando, para passar por diferentes visões de como é viver abertamente a homossexualidade, pensando na sociedade. Mas a gente começou pelo conto Terça-feira Gorda, e a gente viu que ele foi tão profundo e tão gostoso de fazer que a gente decidiu focar nele, e a partir disso a gente decidiu ampliar para trazer as minhas vivências para a cena. E daí a construção passa por isso. Assim, chegou um momento que o Gregory, que é o dramaturgo aqui de Santa Catarina, foi assistir o espetáculo como convidado nosso, como amigo nosso, e ele super se interessou pelo que a gente estava criando, e daí ele propõe de estar junto com a gente. Daí ele vem para fechar a dramaturgia, pensando em dramaturgia teatral, né? O Gregory que faz esse fechamento entre conto do Caio, entre escritos meus. O Gregory pega tudo e deixa tudo mais redondinho, assim, como dramaturgia. A cenografia vem nesse processo de criação do espetáculo, que era de experimentação a partir desse conto do Caio. Tudo começa assim, com a ideia de ter uma pessoa com os amigos contando sobre o seu dia a dia. Então a gente começa a pensar o que a gente tem então em casa, a ideia de uma casa. A ideia desse espetáculo até era ele acontecer em casas, não acontecer em espaços de teatro. Era ele acontecer em casas. As pessoas vinham, eu estaria na sala de uma casa e conversaria com essas pessoas na sala de uma casa. E daí a gente tenta trazer essa ideia de decoração de casa. O interessante desse espetáculo, que eu acho bem legal na construção dele, é que muito do que está em cena são presentes que eu ganhei no ensaio aberto. A gente chamou amigos e falou, tragam presentes pra gente que sejam decorações para casa, como se fossem presentes para casa. Então tem coisas que o gnomo, que é o guia, um gnomo, eu sempre acho que é um duende, é um presente que eu ganhei. Ele não era do espetáculo, que ele se torna do espetáculo, uma figura importante no espetáculo. A caixinha de música que toca também não estava no espetáculo, é um presente que eu ganhei. Então o espetáculo ele se constrói de memórias afetivas também, de pessoas que chegam para assistir o espetáculo, trazem presentes
Esse que está em cima desse som branco, eu ganhei semana passada, semana retrasada, antes de começar a turnê, de uma amiga que foi viajar e veio ver uma apresentação e daí ela me trouxe um presente. Então ele é um cenário que é construído nessa memória afetiva que dialoga com o espetáculo, que é um espetáculo de memória, de voltar a vivências que o personagem já teve, né? Que o personagem já teve. A gente está circulando com esse espetáculo por Santa Catarina, agora no mês de setembro. A gente fez 3 apresentações no Sul, agora está na Grande Florianópolis e depois vai para o Norte do Estado, através do Programa de Integração e Descentralização da Cultura, que é da Fundação Catarinense de Cultura. Então, esse ano de setembro de 2022, a gente está circulando pelo Estado através do PDC-IDC, que chama. Obrigado.